O Flávio Bolsonaro veio com um papinho furado que vocês não vão acreditar. Ele começou a dizer que a prisão do Bolsonaro vai ser boa politicamente pro pai dele. Vai ser boa. Então, Flávio, já que a prisão vai fortalecer tanto assim o seu pai, por que ele não volta pro Brasil e se entrega pra justiça? Porque ele tá passando férias. Ora, volte dos Estados Unidos e passe férias no Brasil como ele sempre passou. Porque é um papo furado, não venha querer criar factoide pra colocar dúvidas na cabeça do judiciário. Bobagem, a condenação de Bolsonaro não o fortalece em hipótese alguma. O único ponto que aí eu tenho que concordar com o Flávio é que o Bolsonaro vai poder se divertir no banheiro da penitenciária brincando de jiu-jitsu com o Kleber Crocodilo. Na sua opinião, isso é um papo furado do Flávio? Você concorda comigo que o Bolsonaro deve voltar para o Brasil para ser preso, já que o fortalece politicamente? Deixa o seu like se você quer o Bolsonaro preso e, claro, se inscreva no canal. O Flávio, ele tá com esse papo furado todo depois que começaram a levantar os problemas jurídicos do Bolsonaro e nós vimos que existem 4 processos contra ele que são cabeludos e Bolsonaro não vai escapar da condenação. E foi por isso que na entrevista que o Lula concedeu à CNN dos Estados Unidos antes do encontro dele com o Joe Biden, ele falou que o Bolsonaro não vai escapar da condenação. Ele vai ser condenado no Brasil e em tribunais internacionais. Será? O Flávio tá tentando falar que não vai fortalecer o Bolsonaro. Não vai. A gente sabe disso. Para você entender mais essa fala do Lula e por que o Bolsonaro não vai receber um pedido de extradição do governo Lula, link aqui no card já tem explicando tudo isso. O Flávio, ele falou esse papo furado todo para o Poder 360. E essa história que a prisão do Bolsonaro pode fortalecê-lo politicamente já vem de algumas semanas. Eu vou pegar o primeiro vídeo que eu comentei a respeito desse assunto. Eu vou deixar o link aqui no card. Só que o Flávio, ele falou essa balela toda, esse papo furado, na maior cara de pau, porque de fato existe esse temor no judiciário. Há uma discussão, um dilema no judiciário, como vocês viram no meu vídeo também comentando a fala do Flávio Dino, link aqui no card, de que o Bolsonaro ele vai ser condenado, né? Pode ser preso, só que quando vamos prender o Bolsonaro? O melhor não seria deixar o Bolsonaro inelegível? Porque se acontecer com o Bolsonaro o mesmo que aconteceu com o Lula, ele pode sair fortalecido. E é exatamente nesse medo que o Flávio aposta para que o pai não seja preso. O Flávio só tá querendo levantar factoide para que o Bolsonaro não seja preso. Só que essa interpretação de fortalecimento político do Bolsonaro é um erro, porque a condenação do Lula foi completamente diferente da condenação do Bolsonaro. São coisas muito, mas muito diferentes. O Lula passou por um processo injusto por parte do Sérgio Moro, tanto que ele foi absolvido depois. Se o processo do Bolsonaro for correto e as provas são muito robustas, não há o que o Bolsonaro reclamar. Então Bolsonaro precisa ser condenado e também ter os seus direitos políticos cassados. E ele tá com muito medo, pessoal, porque vocês sabem que durante o processo da campanha, a capivara do Bolsonaro foi levantada. E mais de 100 processos contra ele foram catalogados. Só que desses 100 processos, existem 4 que vão dar dor de cabeça ao Bolsonaro e a condenação ela é praticamente certa na visão dos aliados do Bolsonaro e também de conhecedores do direito. Esses processos, na verdade, eles não são nem investigações, eles já estão em curso, já estão até mesmo avançados. E alguns são anteriores ao mandato presidencial, porque um presidente da República não pode ser condenado por atos e delitos anteriores ao mandato. Então, quando o Bolsonaro assumiu a presidência da República em 1º de janeiro de 2019, todos esses processos foram suspensos e eles vão começar a serem corridos novamente agora. Um desses processos, que é muito pesado contra o Bolsonaro e os aliados já dão como certa a condenação, envolve aquele caso com a Maria do Rosário, que ele chamou ela de feia, que ele falou que ela não merecia aquela palavra pesada, né, violenta, que nós não podemos falar aqui, temos que ter muito cuidado. Que isso tudo ocorreu em 2014. 2014. Ele foi processado por injúria, por incitação a questões controversas e perigosas. E os aliados do Bolsonaro dão como certa essa condenação. E o pior para o Bolsonaro é que essa condenação, no caso da Maria do Rosário, vai associar a ele uma percepção negativa que reforça todo aquele estereótipo que o Bolsonaro já possui porque ele é tudo aquilo. Alguém que não gosta de mulheres, alguém que não gosta de minorias, que trata as pessoas que são diferentes dele
mal. E é justamente por isso que o Valdemar Costa Neto acredita que o Bolsonaro ele está acabado politicamente. Porque a rejeição a ele é tão grande, mas tão grande, que não existe espaço político para ele. Já expliquei também esses detalhes, link aqui no card. Na sua opinião, você acha que Bolsonaro está acabado politicamente? Quero que você coloque nos comentários e se inscreva no canal. O segundo processo, que aí a condenação do Bolsonaro é também certa, é de improbidade administrativa no caso da Val do Açaí. A Val do Açaí era uma secretária do Bolsonaro lá em Brasília, mas ela nunca pisou na capital federal. Ela ficou 15 anos alocada no gabinete do Bolsonaro, mas ela nunca esteve na capital, não bateu uma vez sequer o ponto. Ela ficava no interior do Rio de Janeiro, trabalhando no gabinete do Bolsonaro e possivelmente fazendo o esquema das rachadinhas. Os aliados do Bolsonaro sabem que o Ministério Público tem provas super robustas contra o ex-presidente e ele também vai ser condenado. Porque as provas robustas estão no caso da Val do Açaí e também no caso da Maria do Rosário. Outro problema que vai pegar o Bolsonaro, isso é inevitável, são os atos antidemocráticos em Brasília. Ah, mas o Bolsonaro não participou, as investigações estão avançando e os apoiadores ou os aliados do Bolsonaro temem que os episódios recentes políticos, como a minuta, o caso Marcos Doval e o episódio do hacker de Araraquara, também possam turbinar essa ação jurídica, mostrando que de fato existia um belo cabelo na minha cabeça, né? Mas também uma organização de ataque às instituições republicanas. Para você entender todos esses fatos que se sucederam após o 7 de setembro, não, após as manifestações antidemocráticas bolsonaristas, link aqui no card. E esse processo dos atos antidemocráticos vai também ser turbinado pelo inquérito das milícias digitais que está no STF. Porque se você observar o modo que ocorreu a manifestação antidemocrática, tem participação das milícias virtuais do Bolsonaro. Porque se você tem, a principal tese do Ministério Público é que existia uma organização sistemática e organizada de ataque às instituições republicanas. O Gabinete do Ódio fazia parte disso, que está sendo investigado no inquérito das milícias virtuais. Então não tem como você desassociar as duas coisas. E esse inquérito acaba também pegando o Carlos, que é o filho preferido do Bolsonaro, e é um ponto muito sensível na relação jurídica do Bolsonaro. Então o cerco se fecha completamente contra ele nos atos de Brasília, quando é somado o caso e o inquérito das milícias virtuais. E por fim, toda a situação de crise humanitária e social com os povos originários da região norte. Nós vimos as digitais de Bolsonaro. O governo Bolsonaro recebeu, em média, 5 alertas por mês da crise nos povos originários da região norte. E o que ele fez? Absolutamente nada. Então, sistematicamente, o governo Bolsonaro era avisado, mas nada era feito. Até mesmo a Organização das Nações Unidas, a ONU, avisou o governo Bolsonaro. Só que o governo Bolsonaro passava dados falsos para a ONU. E qual era o objetivo? Promover o garimpo ilegal e o desmatamento desenfreado da Amazônia para a exploração de ouro, minérios, entre outras cocetas mais no solo amazônico. Então Bolsonaro tem culpa nesses 4 processos. E esses processos, Bolsonaro não terá escapatória.